Agora tem outra dificuldade, que é a do mercado, claro, né? Sabemos isso, quem mexe com livro no momento está sabendo as dificuldades pelas quais passa o varejo do livro no Brasil, né? A crise da Saraiva e da cultura, isso atinge a gente diretamente. Tem momentos em que a gente se diz para quem a gente está fazendo livro se não consegue colocar no mercado. Quando eu comecei a trabalhar como editor na editora em 93, 94, isso ainda é a época da hiperinflação e antes da URV, depois chegou a URV, as coisas começaram a se organizar um pouco melhor, e aí a partir do real a gente realmente conseguiu fazer um planejamento econômico e tudo que antigamente com 2 listas de preço por mês, cada 2 semanas mudar toda a tabela, e não tinha informática na época, era braçal. A gente tinha um desempenho, assim, um empenho enorme em termos de tempo, de energia, para se manter à tona só com essa parte burocrática, administrativa. Isso depois melhorou um pouco. Mas, na época, a gente fazia vendas. E hoje a gente faz consignação. E se você for ver as entrevistas recentes dos colegas da área do livro, é um consenso que esse regime de consignações, pelo qual as livrarias só acertam, só pagam para a gente os livros vendidos daqueles que foram para lá, a conta acaba não fechando para ninguém. Quando as editoras grandes começaram a consignar, as editoras pequenas, para manter seu espaço nas lojas, começaram a ter que consignar também. Senão você caía fora. Claro que uma livraria, do ponto de vista da livraria, ela vai pegar livros e editoras que passam os livros por empréstimo, por consignação, sem ter que pagar. Para a livraria é ótimo, você abre uma livraria num galpão, um custo quase zero, os livros vêm todos das editoras, todas lá querendo aparecer com seus livros, né? Porque uma livraria não é só um ponto de venda de livro, é um mostruário também. Em muitos casos a gente realmente considera, isso existe, a gente trata algumas livrarias como local de mostra, como mostruário de livros, mesmo são livrarias que não têm uma eficiência muito grande em termos de vendas, em termos de acerto de consignação. Mas esse regime de consignação, que em geral não existe em outros lugares, em outros países, você tem direito a mandar o livro de volta. Se não vendeu, você tem direito à devolução. Mas a consignação, sem receber nada pelo livro, é fatal. Você acaba exportando o capital de giro para as livrarias. Uma livraria monta um estoque com livros pelos quais ela não pagou nada. E aí o empenho dela, o compromisso dela com esses livros é muito baixo. Em algum momento, nós tínhamos contato direto como editora com 550 livrarias pelo Brasil afora, consignações. Então, administrar 550 consignações é um negócio que acabou ferrando com a gente na época. A gente não tinha como fazer isso na prática. Chegamos a ter uma inadimplência enorme. Em alguns estados chegou a 40%. Muitas franquias também de rede. Qualquer um abria uma loja, uma livraria e tanto faz, acaba fechando a franquia, não acerta nunca mais com... Então hoje a gente é muito mais cauteloso. E também porque a gente quer valorizar o nosso representante em loco, o nosso representante nos outros estados, o distribuidor. Né? As distribuidoras já estão todas com dificuldades. Até porque as livrarias, as editoras vendem os livros diretamente para o cliente, é normal, pela internet isso hoje não tem jeito, isso faz no mundo inteiro, mas o normal e a legislação em alguns países, principalmente França, Alemanha, que tem um mercado editorial bem estruturado, a editora não pode ir numa escola vender livros. Ela é obrigada a passar por todas as etapas da cadeia do livro e oxigenar cada uma delas. Então, tem o distribuidor, tem o divulgador, tem o livreiro, e essas pessoas precisam viver. E é bom para a saúde do comércio, enfim, da economia do livro, que todas essas etapas tenham sua margem mínima aceitável para poder ficar no mercado. Então essa dificuldade da consignação e
e além disso, das pequenas livrarias que não têm capital de giro, é um problema para nós também, porque o mundo acaba ficando muito pequeno para nossos livros. O mundo, quer dizer, o mundo possível de desaguadouro, os desaguadouros possíveis, os lugares possíveis para colocação de nossos livros. Então, estão proliferando pequenas feiras, muitas pequenas feiras, são ótimas, são muito simpáticas, mas o ganho, a margem, a escala é muito pequena, né? Tirando uma ou duas muito famosas já, né? A feira da USP, a festa do livro da USP em São Paulo, né? Agora da Unesp também. Essas feiras são importantes para a capitalização e também para a gente conhecer o nosso público. Isso é fundamental. Nós temos um feedback muito bom de nosso público, isso também acontece na primavera dos livros, né? Infelizmente em São Paulo a coisa acabou indo para o ralo, mas no Rio de Janeiro tem até hoje, né? Faz mais de 20 anos que tem a primavera dos livros e é um local, uma feira que possibilita contato estreito, contato próximo com os leitores. E eles dão feedback mesmo, e eles cobram da gente, e eles fazem, às vezes eles apresentam ideias editoriais, é muito rico isso, e é muito gostoso, né? É uma das coisas gostosas enfim, do trabalho de editor, que aí o editor, claro, um editor que se enxerga como editor, ele participa dessas feiras, ele vai querer ter contato com os fãs. De certa forma, a editora funciona por fãs também. Tem pessoas que aguardam o nosso próximo livro do Kawabata com 2 anos de antecedência. Quando é que sai o livro? Quando é que sai? Esse aí vocês não vão reimprimir? E o pessoal fica de olho. E eu toda feira me surpreendo com que grau de assertividade os nossos leitores acompanham a gente e cobram da gente em alguns momentos também, eu acho ótimo. Então, dificuldades é isso, a gente tem uma questão que é muito importante, eu faço questão porque eu estou defendendo isso desde que eu sou editor, que é a gente introduzir finalmente no Brasil a lei do preço fixo, porque isso não diz respeito exatamente à editora, mas as livrarias precisam poder, as livrarias pequenas precisam poder concorrer com as grandes. Se uma livraria, uma rede grande consegue 20% de desconto a mais da gente, ela vai transferir isso para o público, ela pode transferir isso para o público se quiser, esse desconto, essa margem, mas a livraria pequena, que como compra pouco da gente ou consigna pouco da gente, a gente não tem as mesmas condições. A gente não pode tratar da mesma forma alguém que compra 300 livros ou consigna 300 livros da gente ou 5 livros, né? A questão é realmente de economia mesmo, né? Enfim, então, por mais que a gente quer, e a gente faz muito isso, a gente apoia a livraria pequena. Tem muitos casos em que a gente sabe que a livraria está mal das pernas, mas a gente deixa os livros lá, dá um tempo, apoia, faz uma consignação amistosa, a gente sabe que de repente não vai receber tão cedo. Eu, pelo menos como editor, faço questão de apoiar um certo número de livrarias que a gente sabe que a vida para eles é muito difícil. Não é fácil não, e a gente sente também, não precisa nem falar com as livrarias, como um monte delas estão fechando, é que alguma coisa não está em ordem, né? Então a falta de canais de varejo, de canais e lugares para vender os livros é uma dificuldade também. Então, assim, se a gente puder fazer um ônibus circulando por aí com livros, como teve algumas tentativas, ou então fazer mais essas feiras, eu acho que os poderes públicos deviam chamar para si essa tarefa de apoiar as livrarias, porque as livrarias são um espaço de convivência também em cidades pequenas. Hoje em dia praticamente não tem mais lazer, não tem mais lazer possível, quer dizer, o cinema não tem mais, o teatro em geral também não tem mais.
Ele tem um monte de cidades de 300 mil habitantes, 400 mil habitantes que não tem livraria. Às vezes tem uma papelaria que vende alguns livros, mas não tem livraria. E aí complica. A gente não vai ficar comparando sempre com países que têm um mercado livreiro super estabelecido e estruturado. Mas tem muito apoio para livrarias, mediante redução de impostos ou mediante incentivos a custo zero, mediante a proteção no zoneamento urbano. Então essa questão pode ser super desenvolvida assim, em termos de apoiar a pequena livraria, a livraria independente. E nos Estados Unidos, que é um país hiperliberal, está funcionando. Eles conseguiram agora, no vácuo das redes que estão desaparecendo, as grandes redes, refazer toda uma quantidade muito grande de pequenas livrarias independentes. Só que são livrarias sempre com alguma outra coisa, livraria com café, livraria com vinho, livraria com barbearia, livraria com papelaria, com cartões postais, enfim, material gráfico. A livraria tem que se recriar de certa forma. Eu gostaria que uma livraria fosse só uma livraria, mas os dados mostram que muitas vezes isso não é possível. Os lados gostosos de tocar uma editora. Por natureza, eu mantenho uma linha editorial cosmopolita. Por natureza eu quero dizer por criação mesmo. Meus pais, cada um de um país, nenhum deles nasceu no Brasil. Eu nasci em São Paulo, mas morei um tempo fora pequeno, depois mais tarde também. Morei no Canadá, na Alemanha, na França, então no Uruguai você acaba tendo uma certa vivência também em termos de acesso a algumas culturas, interesse inato por algumas culturas. Eu tenho interesse grande pelo que acontece na Alemanha por parte de mãe, minha mãe era alemã, e os países eslavos por parte do meu pai, que era búlgaro. Então você já tem aí um início de conversa em termos de lidar com outras culturas e receber outras culturas. E quando você passa a ser editor, você aplica essa bagagem que você já tem, né? Então não é à toa que a Estação Liberdade acaba traduzindo muitos autores, muita literatura. Outra coisa gostosa é o contato com os autores, né? Eu mencionei antes o Atiq Haime, dos autores da Estação Liberdade, estrangeiros, é um dos quais eu tenho mais contato. O outro é o filósofo alemão Peter Sloterdijk. Eu me dou super bem com ele também. Ele é uma pessoa que sempre está nas alturas, parece que ele está filosofando a 3.000 quilômetros de altura, mas ele tem uma visão também muito prática da filosofia. Uma vez em São Paulo, ele fez questão de visitar um supermercado comigo. A gente foi visitar um supermercado, ele queria ver, porque ele falou: no supermercado é onde o país vive, onde você pode observar um monte de coisa. A gente foi numa churrascaria também, e ele ficou 3 horas filosofando sobre o ato de comer carne daquele jeito nosso em churrascarias, em rodízio. É um negócio que marcou ele nunca tinha presenciado isso, mexeu com ele também. Enfim, o contato direto com autores é um retorno muito grande para mim. Eu, antes de ser editor, eu falei: o que eu vou ser? Se eu for editor, eu vou ficar amigo, eu vou conhecer os escritores, eu vou, não vou, enfim. O que aconteceu depois de eu passar a ser editor, e que é um ganho muito positivo para mim pessoalmente, é o convívio com colegas, com editores. A gente tem um grupo de editores, a gente se encontra bastante, a gente se vê, faz jantares, almoços, troca ideias, chora junto da situação do livro no Brasil, mas de qualquer forma é enriquecedor, isso é positivo. E ao contrário do que eu imaginava, eu mencionei 2 casos, o Atiq Haime e o Peter Sloterdijk, mas não é todo dia que você acaba tendo tempo ou disponibilidade também por parte dos autores para um convívio mais pessoal, né? Eu tenho uma correspondência maravilhosa com o nosso autor norte-americano, o Richard Ford, autor do Canadá, já publicamos,
os e-mails dele são preciosos, são uma coisa maravilhosa para mim, porque ele realmente põe literatura pura em cada e-mail que ele escreve. Então, para mim é um negócio de colocar, imprimir e pôr num painel na parede, moldurar, porque vale a pena, é literatura. Então isso é gostoso também. Eu gosto de escrever também, eu gosto de fazer e-mails um pouquinho mais elaborados, às vezes eu ponho alguma coisa no Facebook, não sei o quê, mas o importante é você também passar esse conforto para o autor, que na outra ponta ele tem um correspondente no Brasil, por exemplo, né? Aconteceu em vários momentos de eu ter que me promover como editor, eu como editor, ou então a editora enquanto empresa, no momento que você está em competição com outros, com colegas, com outros editores. Então o que você faz? Claro, aí você dá todas as garantias que ele vai ser bem publicado no Brasil, que ele vai ser minimamente distribuído e que o editor vai cuidar bem da tradução dele. Recentemente agora eu tive em competição para um livro que saiu no ano passado na França, em que eu fui literalmente sabatinado pela editora, mas a pedido do autor, para saber, ele queria saber exatamente quem era a editora que queria fazer o livro dele no Brasil, e nesse caso posso até dizer o nome do livro, é A Saga dos Intelectuais Franceses, 1944-1989. É um livro grande, de 1.500 páginas, é uma coisa bem ambiciosa, mas aí por que eu como editor me engajo num projeto desses? Aqui os intelectuais franceses do século XX é todo o nosso fundamento, de certa forma, né? É onde a gente bebeu, onde a gente se instruiu. Então eu já sou editor do Derrida, eu sou editor do Lyotard, eu tenho Baudrillard, eu publiquei também, conheci várias vezes, só que toda vez que eu encontrava ele queria tomar caipirinha, mas tudo bem, né? De qualquer forma tive um convívio bom com ele. O Derrida era mais complicado porque ele era muito sisudo, muito fechado de certa forma, então o contato era um pouquinho mais travado. Mas esse contato com os autores todos é muito importante na hora em que você está finalmente tendo que se promover enquanto editor para ganhar o direito de fazer o livro no Brasil. Nos momentos você realmente tem que colocar algumas coisas na balança, e não é só, às vezes, infelizmente que isso acontece, não é só se você vai pagar mais, mas é que garantias que você dá que o livro dele vai ser bem tratado no Brasil. Então, aí sim a Estação Liberdade tem um histórico, tem um catálogo que a gente tem um certo orgulho em ter desenvolvido através dos anos, né? Eu sou editor agora faz quase 30 anos, na verdade 27 anos. A editora já existia quando eu me juntei a ela, me associei, e isso a gente pode dizer que fez um certo caminho aí sim. Nós vamos lançar agora mesmo um autor suíço, Friedrich Dürrenmatt, que ficou bem conhecido no Brasil pelas peças dele, Os Físicos, A Velha Senhora, e é um livro dele que chama, são 2 textos na mesma edição, no mesmo livro, A Promessa e a Pane. A Pane é um texto famoso dele, é hilário, ele pega no contrapé do romance policial, acaba sendo um romance policial, mas também não é um romance policial, ele desmonta os cânones do romance policial, e A Promessa também, os dois vão no mesmo sentido, por isso que a gente colocou eles na mesma edição. E a TAG fez essa edição também, nossos colegas aí do Rio Grande do Sul, e segundo eles foi um dos livros mais bem recebidos dos que eles fizeram. Então, de Dürrenmatt eu estou fazendo esse, eu vou publicar também, a Estação Liberdade vai publicar um outro dele que chama Justiça, enfim, a gente estamos recolocando o autor nas estantes das livrarias aqui, porque ele estava realmente sumido, os contratos estavam extintos, terminados,
e eu pessoalmente gosto. É um autor, para mim, eu já tinha lido Dürrenmatt antes de ser editor, eu sempre gostei dele. Para mim, de certa forma, é uma recuperação de alguma coisa de minhas leituras de juventude, né? Acho que um editor sempre tem um pouco, eu não sei se isso se aplica a todos, mas para mim certamente é o caso. Eu sou ainda muito influenciado pelas minhas leituras de juventude, mesmo em minhas decisões editoriais. Hoje a gente está fazendo um outro suíço importante que chama Max Frisch. Tem um livro dele que chama Homo Faber, que é importante, mas mais ainda eu me chamo Gantenbein. É um livro que já está traduzido, nós vamos lançar agora também. E tem um outro para ficar nesse núcleozinho de língua alemã, o Peter Handke, que é um autor gigantesco, um cara que realmente, se não tivesse umas motivações, umas questões políticas, aí ele realmente seria, enfim, estaria bem em cima na lista dos nobelizáveis. Ele merece o prêmio Nobel. O Peter Handke é um cara muito, muito importante. A gente está publicando, a gente tem sob contrato 4 livros dele. Ele fez uma série de ensaios e esses ensaios eu quero publicar e algumas outras coisas também. É um autor que eu pessoalmente gosto muito.